O silêncio tem um peso quase que palpável. Nas florestas da Finlândia, em dezembro de 1939, o silêncio não significava paz. Significava que alguém estava observando, que alguém estava calculando, que a morte tinha escolhido seu próximo alvo. 15 soldados soviéticos avançavam pela neve. 40 graus negativos congelavam cada respiração. Seus casacos de lã eram rígidos como armadura. Suas botas esmagavam a neve com o som de quem não teme nada. Eles faziam parte do maior exército do planeta. A invencível máquina de guerra de Joseph Stalin. 1 milhão de homens, 6.000 tanques, 3.000 aeronaves. E estavam ali para esmagar uma nação de fazendeiros em uma guerra que deveria durar 10 dias. Eles riam, conversavam alto. O metal de seus equipamentos tilintava a cada passo. Não se escondiam, não precisavam. Eram a força, eram o poder, eram inevitáveis. O primeiro tiro foi um sussurro, um estalo seco que a neve engoliu antes que pudesse ecoar. O soldado na retaguarda simplesmente caiu. Sem explosão, sem grito. Apenas desapareceu da formação como se nunca tivesse existido. O tenente à frente parou. Virou-se. Viu apenas neve. Viu apenas árvores. Viu apenas o corpo de seu homem manchando o branco com vermelho. 3 segundos depois, o segundo tiro. O operador de rádio 200 metros à frente desabou. Desta vez o tenente pensou ter ouvido algo. Um chiado, um sopro. O som de algo cortando o ar gelado uma fração de segundo antes do impacto. Pânico. A patrulha mergulhou para os bancos de neve. Procuraram cobertura. Mas não havia cobertura. Só havia um campo de execução disfarçado de paisagem. Os tiros continuaram, metódicos, precisos, inevitáveis. Um homem tentando destrancar sua metralhadora tombou sobre ela. Um sargento apontando uma direção caiu de costas. Em menos de 3 minutos, 12 homens estavam mortos. Os 3 sobreviventes não correram. Ficaram congelados na neve por 4 horas. Rezavam para não serem os próximos. Quando finalmente rastejaram de volta para suas linhas, seu relatório não fazia sentido. Não houve clarão de disparo. Não houve som de equipe de atiradores. Não houve sinal de onde os tiros vieram. Era um fantasma. Uma Belaya Smert. Ele era a Morte Branca. O que esses soldados não sabiam, o que todo o comando do Exército Vermelho estava prestes a descobrir, era que esse fantasma não era uma entidade sobrenatural. Era um fazendeiro de 33 anos. Um homem tão discreto, tão silencioso, que mal media 1,60 m de altura. Um homem que acabara de declarar uma guerra pessoal contra um império inteiro. E ele estava fazendo isso com um truque tão simples, tão contra-intuitivo, que mudaria as regras da guerra moderna. Para entender como um único fazendeiro pôde aterrorizar um exército, primeiro é preciso entender a guerra. Uma guerra que não deveria existir. Um verdadeiro confronto entre Davi e Golias. Em novembro de 1939, Joseph Stalin olhou para seu vizinho, a Finlândia, e fez suas exigências. Queria suas terras. Queria suas ilhas. Queria suas bases militares. Via a Finlândia como uma zona de amortecimento, um obstáculo contra uma futura invasão alemã. Os finlandeses, liderados pelo Marechal Mannerheim, recusaram. Stalin ficou furioso. Em 30 de novembro de 1939, após encenar uma operação de bandeira falsa conhecida como o Bombardeio de Manila, a União Soviética invadiu. Os números não eram apenas desproporcionais, eram uma piada de mau gosto. O Exército Vermelho cruzou a fronteira com 1 milhão de soldados. A Finlândia tinha 300.000 homens, a maioria milícia de meio período. Os soviéticos trouxeram 6.000 tanques. Os finlandeses tinham 32. Os soviéticos comandavam 3.000 aeronaves. A Finlândia tinha 114. O mundo assistia com pena. A revista Time escreveu que a Finlândia estava condenada. A própria doutrina do Exército Vermelho, a Batalha Profunda, era construída sobre força esmagadora. Comissários políticos disseram às tropas que estariam em Helsinki, a capital finlandesa, em 2 semanas.
Eles embalaram seus uniformes de gala para o desfile da vitória, mas cometeram o mesmo erro que todo invasor comete. Olharam para os números em um mapa, não para o próprio mapa. Estavam invadindo no inverno, o inverno mais profundo, e estavam invadindo um país que era 70% floresta. Os finlandeses tinham uma palavra para seu espírito nacional: sisu, um tipo de coragem teimosa e resistente. Uma determinação fria. Sabiam que não podiam vencer uma guerra convencional. Não podiam parar o Exército Vermelho. Então, não lutariam uma guerra convencional. Não enfrentariam os soviéticos tanque contra tanque. Deixariam os tanques virem. Canalizariam eles para lagos congelados. Depois quebrariam o gelo com artilharia. Deixariam as divisões massivas rastejarem pelas poucas estradas estreitas da floresta. E então as cortariam. Tropas finlandesas de esqui, vestidas de branco, silenciosas e invisíveis, surgiriam das árvores. Destruiriam as cozinhas de campanha. Matariam os oficiais. E desapareceriam. Eles chamavam isso de táticas Moti. Cortariam as longas colunas soviéticas em pedaços menores e digeríveis. E então deixariam o frio fazer o verdadeiro trabalho. O frio era o maior aliado dos finlandeses. 40 graus negativos. Motores congelavam. A graxa de tanques endurecia como concreto. Soldados soviéticos em seus uniformes verde-marrom inadequados se destacavam como pontos pretos sobre papel branco. Congelavam aos milhares. Muitas vezes ainda em pé. Seus rifles congelados em suas mãos. Este era o pesadelo no qual o Exército Vermelho havia entrado. E no meio deste pesadelo, na linha de frente no rio Kolaa, estava um pequeno e silencioso fazendeiro. Simo Häyhä não era um soldado de carreira. Ele era de uma cidade chamada Hautjärvi, perto da nova fronteira. Era fazendeiro e atirador premiado na Guarda Civil local. Quando a guerra começou, ele tinha 33 anos. Foi designado para o 34º Regimento de Infantaria. Ele olhou para os invasores soviéticos invadindo sua terra natal e sentiu aquele sisu. Mas ele também tinha uma habilidade. Não era apenas um bom atirador. Ele entendia a ciência de atirar no frio. Entendia melhor do que os engenheiros que escreveram os manuais. Quando recebeu seu rifle, era um M28-30 finlandês, uma variante do velho Mosin Nagant russo. Era confiável, era preciso, e tinha miras de ferro padrão. Seu comandante lhe ofereceu um novo rifle, um com mira telescópica soviética PE de última geração. Miras eram o futuro. Deixavam você ver o inimigo de perto. Ampliavam o alvo. Todo atirador de elite no Exército Vermelho, no Exército Alemão, no Exército Americano, todos queriam uma mira. Simo Häyhä recusou. Esta foi sua primeira modificação ilegal. Sua primeira quebra da doutrina. Para seus superiores, parecia loucura. Para Simo, era lógica simples. O problema não era o rifle. O problema era o frio. Simo sabia 3 coisas que as escolas militares de atiradores de elite ainda não haviam aprendido. Primeiro, uma mira reflete a luz. A lente de vidro, mesmo sombreada, captaria o sol baixo do inverno. Um minúsculo brilho de luz visível a 500 metros de distância naquele inferno branco e congelado. Um único reflexo significava a morte. As miras de ferro de seu M28-30 eram apenas metal preto. Sem reflexo, sem morte. Segundo, uma mira embaça. O frio extremo combinado com o calor de um olho humano pressionado contra ela criaria um embaçamento opaco instantâneo na lente. Você ergueria seu rifle, veria apenas branco e teria que limpá-la. Naquele momento, o alvo teria ido embora. Ou pior, o alvo teria visto você. Terceiro, uma mira força você a levantar a cabeça. Para obter uma imagem adequada da mira, um atirador tinha que erguer a cabeça mais alto do chão do que um homem usando miras de ferro. Alguns centímetros extras em um campo plano coberto de neve. Aqueles centímetros eram a diferença entre ser um caçador e ser um alvo. Simo manteve suas miras de ferro.
Ele sabia que sua zona de morte estava entre 150 e 400 metros. Não precisava de ampliação. Havia passado a vida inteira atirando em pinhas e orelhas de raposa em sua fazenda. Só precisava de confiabilidade. Mas esse foi apenas seu primeiro truque. Os outros eram ainda mais simples e ainda mais brilhantes. O Exército Vermelho estava aprendendo. Seus atiradores de elite estavam caçando atiradores de elite finlandeses e procuravam por duas coisas. A primeira era a explosão do cano. Quando um rifle de alta potência é disparado, ele levanta a neve na frente do cano. É uma pequena nuvem de branco. E para um contra-atirador treinado, é uma placa gigante dizendo: "Atire aqui." A solução de Simo era simples. Ele não apenas encontrava um local. Ele construía uma posição. Passava 1 hora compactando a neve na frente de seu rifle. Despejava água sobre ela e deixava congelar em um bloco sólido de gelo. Quando atirava, o bloco de gelo absorvia toda a explosão do cano. A neve não se movia. Não havia nuvem. Havia apenas silêncio. A segunda coisa que procuravam era a respiração. A 40 graus negativos, a respiração quente de um humano paira no ar como uma nuvem de fumaça. Um atirador de elite deitado esperando, respirando pesadamente pela tensão, poderia muito bem estar enviando sinais de fumaça. A solução de Simo para isso era tão simples que era genial. Ele mantinha a boca cheia de neve. Ficava deitado em seu ninho congelado por horas com uma bola compacta de neve sob a língua. Ela esfriava sua respiração dentro de seu corpo. Quando exalava, o ar já estava na mesma temperatura do ambiente externo. Sem névoa, sem nuvem, sem sinal. Pense nisso. Um atirador de elite inimigo está procurando por Simo. Está vasculhando o horizonte com sua mira de alta potência que reflete luz. Está procurando por uma cabeça erguida demais. Está procurando pela nuvem de neve. Está procurando pela névoa da respiração. E Simo Häyhä não tinha nada disso. Não tinha mira para refletir. Sua cabeça estava mais baixa que a dos inimigos. Sua explosão de cano era absorvida pelo gelo. Sua respiração era invisível. Ele era, para todos os efeitos, um fantasma. Ele havia usado a lógica simples de um fazendeiro, a lógica de um homem que vive com o frio, para se tornar uma máquina de matar perfeitamente invisível. E agora ele foi trabalhar. Sua rotina era brutal. Acordava antes do amanhecer. Embalava seu pão branco e açúcar. Vestia seu traje de camuflagem branco multicamadas. Pegava seu rifle, sua submetralhadora Suomi, seus esquis e dizia à sua unidade: "Vou caçar." Esquiava sozinho profundamente pela terra de ninguém. Muitas vezes atrás das linhas soviéticas. Encontrava seu lugar. Uma elevação suave, um tronco caído. Construía seu ninho, compactava a neve, colocava a neve na boca e esperava, esperava e esperava. O frio penetrava em seus ossos. A maioria dos homens tremeria, se mexeria. Tremer arruína um tiro. Mas Simo tinha uma força de vontade, determinação, perseverança e resiliência diante de adversidades extremas. Ele se tornava parte da neve. Ele era o inverno. Então um alvo aparecia. Um oficial soviético lendo um mapa, mais ou menos 300 metros. E o tiro ecoava pelas árvores. Uma equipe de metralhadora se posicionando, 250 metros. E o tiro ecoava pelas árvores. Um soldado correndo para a cobertura. 350 metros. E ele não conseguia chegar ao abrigo a tempo. Simo nunca atirava 2 vezes do mesmo lugar, se pudesse evitar. Atirava, então usava seus esquis para se mover 100 metros. Encontrava uma nova posição e atirava novamente. Os soviéticos bombardeariam a posição antiga com artilharia, matando apenas árvores, enquanto Simo já estava engajando-os do flanco. No fim do dia, ele esquiava de volta para suas linhas. Seu comandante, um tenente Juutilainen, perguntaria a contagem. Simo, um homem silencioso, apenas respondia: 5. No dia seguinte, 8. No dia seguinte, 12. No início, os oficiais não acreditavam.
Os números eram altos demais. Eram impossíveis. Nenhum atirador de elite consegue 12 mortes em um dia. A doutrina dizia que atirador de elite era um jogo lento e paciente de 1 ou 2 mortes. Então enviaram um observador com ele. O observador voltou no fim do dia. Seu rosto estava pálido, tremendo. Ele confirmou cada morte. O fazendeiro não estava mentindo. Em 21 de dezembro de 1939, Simo matou 25 soldados soviéticos. Em 22 de dezembro, ele matou 23. No dia de Natal de 1939, enquanto o comando do Exército Vermelho bebia vodka, a Morte Branca foi caçar. Sua contagem do dia: 38. 38 mortes confirmadas em um único dia. Isso não era guerra. Era um extermínio. A linha de frente em Kola era um moedor de carne. Os soviéticos tinham 12 divisões, mais de 160 mil homens tentando romper. Os finlandeses tinham 4 divisões. Os finlandeses estavam em desvantagem numérica de 4-1. O comandante soviético, General Meretskov, jogou ondas de homens nas linhas finlandesas. Foram massacrados por metralhadoras. Foram explodidos por emboscadas Mote. Cercar e aniquilar unidades inimigas, especialmente aquelas blindadas e isoladas, aproveitando o conhecimento do terreno e a flexibilidade tática contra o sistema rígido do adversário. E estavam sendo caçados pelo fantasma. O moral no Exército Vermelho despedaçou. É uma coisa ser morto por artilharia. É outra coisa ser morto por um inimigo que você pode ver. Mas ser caçado por algo invisível quebrava suas mentes. Soldados se recusavam a fazer patrulhas. Oficiais se recusavam a deixar seus bunkers. Se um simples acender de fogueiras para se aquecer do frio extremo. Aquele eco iria vir do meio das árvores, e o homem mais próximo do fogo cairia. Se agrupariam por segurança. E Simo usaria sua submetralhadora, matando o esquadrão inteiro. Ele não era apenas um atirador de elite. Ele era uma arma psicológica. Havia criado sozinho uma zona proibida de quase 1 quilômetro de profundidade. Um setor inteiro da linha de frente estava paralisado por um homem e seu velho rifle. Mas aqui é o momento em que a história gira. O problema havia se tornado grande demais para os oficiais de linha de frente esconderem. Os relatórios de um fantasma chamado Morte Branca subiram até o alto comando soviético, até a Stavka. Os generais de Stalin estavam sendo humilhados. Sua poderosa doutrina de batalha profunda, seus milhares de tanques e milhões de homens estavam sendo mantidos em xeque por alguns milhares de finlandeses em esquis, e de acordo com os relatórios aterrorizados, por um único demônio imortal. O Exército Vermelho não toleraria isso. Os finlandeses começaram a chamá-lo de o Atirador Mágico, e os soviéticos só queriam ele morto. A ordem veio do comando soviético. Esqueçam a linha de frente. Esqueçam os objetivos estratégicos. A prioridade número 1 no setor Kola era encontrar e matar este fazendeiro finlandês. Pararam de enviar patrulhas regulares. Era desperdício de homens. Em vez disso, reuniram seus melhores. Primeiro, enviaram suas próprias equipes de atiradores de elite. Os melhores dos melhores da escola de atiradores de elite de Moscou. Homens com rifles de última geração com mira. Simo os caçou. Eles encontrariam um lugar. Sua mira refletiria. E Simo, de 400 metros de distância, colocaria um único tiro de mira de ferro direto através da mira deles e através de seus olhos. Isso aqui é assustador. Simo. Ele os matou um por um. Não funcionou. O problema estava piorando. Então escalaram. Se atiradores de elite não podiam matá-lo, usariam artilharia. Começaram uma nova tática. Sempre que qualquer soldado fosse morto por um único tiro, o setor inteiro seria coberto por fogo pesado de morteiro e artilharia. Centenas de projéteis disparados em uma posição suspeita. Simo foi pego nisso um dia. Sua posição foi atingida por mais de 100 projéteis. As árvores ao redor dele foram despedaçadas. O chão foi transformado em lama preta. Quando o bombardeio cessou, seu comandante o deu como morto.
Uma hora depois, Simo voltou ao abrigo coberto de terra, seu uniforme branco rasgado. Ele tinha alguns ferimentos de estilhaços. Apenas acenou para seu comandante e disse: "Eles estavam barulhentos hoje." Fez uma pequena pausa, e então ele saiu de novo. O Exército Vermelho estava agora obcecado, desesperado. Este único fazendeiro, este fantasma de 1,60 m, estava rindo de sua tecnologia, de seus números, de seu poder. Ele havia matado seus melhores atiradores de elite. Havia sobrevivido à artilharia deles. Eles tinham que tentar algo novo. No final de fevereiro de 1940, o comando soviético em Kola reuniu um pelotão especial de contra-atiradores. Não um homem, não uma equipe. Um pelotão. 30 de seus melhores atiradores apoiados por metralhadores. Receberam uma única missão: caçar a morte branca. Não voltem até que ele esteja morto. O Exército Vermelho, com seus milhões de homens, estava agora oficialmente caçando um único homem. Não estavam mais tentando vencer a guerra. Estavam tentando vencer esta batalha. Os caçadores haviam se tornado a presa. Um pelotão de assassinos de elite soviéticos entrou na floresta procurando por um fazendeiro. O que eles não sabiam era que não estavam caçando um homem. Estavam caçando um fantasma. E este fantasma estava prestes a caçá-los de volta. O pelotão entrou na floresta logo após o amanhecer. 30 dos melhores do Exército Vermelho apoiados por metralhadoras DP-28. Eram caçadores com um único alvo. Moviam-se em formação tática, vasculhando as árvores. Seus novos rifles SVT-40 com mira refletiam no sol fraco. Eles procuravam apenas por um homem. E como achar uma agulha num palheiro? Só que aquilo era um mundo branco, totalmente coberto por neve e frio extremo. E Simo, ele estava procurando apenas por alvos. Ele não estava nas árvores. Estava enterrado em um banco de neve a 400 metros de seu caminho. Seu velho M2830 descansando em um bloco de gelo. Havia esperado por eles por 6 horas. Simo era, sobretudo, um estrategista paciente. Ele não fazia barulho, mas quando fazia, algum corpo caía. Ele os observou chegar. Viu a confiança deles. Viu suas miras refletindo. E viu suas botas pesadas e desajeitadas esmagando a neve. Eram barulhentos. Simo esperou. Deixou os primeiros 10 homens passarem. Deixou a equipe de metralhadora passar. Ele mirou no homem bem atrás, o operador de rádio do pelotão. E aquele eco apareceu novamente, seguido de um silêncio. O som desapareceu antes que o líder do pelotão sequer registrasse de onde veio. O operador de rádio caiu, um buraco limpo no peito. O pelotão reagiu instantaneamente. Mergulharam para a cobertura. A equipe de metralhadora abriu fogo, disparando um tambor de 50 tiros nas árvores de onde pensaram que o tiro veio. Estavam errados. Estavam atirando em um fantasma. Enquanto atiravam, Simo já havia ido embora. Ele não correu. Esquiou. Silenciosamente, usando sua camuflagem branca, moveu-se 300 metros para o flanco deles para uma posição pré-preparada que havia construído no dia anterior. E aquele eco apareceu novamente seguido de um silêncio. O tenente soviético, pensando que o atirador havia fugido, fez sinal para seus homens avançarem. Cautelosamente, eles se moveram para frente. E aquele eco apareceu novamente, seguido de um silêncio. O tenente caiu. Desta vez, o tiro veio da esquerda deles. E aquele eco apareceu novamente, seguido de um silêncio. O pelotão não tinha líder. E agora não tinha rádio. Os 28 homens restantes estavam presos. Não sabiam de onde o próximo tiro viria. Estavam sendo caçados. Um por um eles se encolheram enquanto a noite caía. A temperatura caiu para 35 graus negativos. Estavam com frio. Precisavam de uma fogueira. Seu treinamento dizia não. Seu instinto de sobrevivência gritava sim. Um pequeno grupo de 6 homens quebrou a formação e se amontoaram juntos, tentando acender uma pequena fogueira para se aquecer. Foi o último erro que já cometeram. Simo estava a 200 metros de distância. Não com seu rifle, mas com sua outra arma.
uma submetralhadora finlandesa Suomi KP-31. Ele emergiu das árvores como um espectro e esvaziou um tambor de 71 balas no grupo. O tiroteio acabou em 10 segundos. Tempo suficiente apenas para seu cérebro entender que você está sob ataque. O resto do pelotão, ouvindo o fogo da submetralhadora de uma direção e ainda aterrorizado com o fogo do atirador de elite de outra, se distanciaram um dos outros. Correram em todas as direções. Para a escuridão, para a floresta. Simo não os perseguiu. Não precisava. A floresta e o frio os levaram. Na manhã seguinte, patrulhas finlandesas encontraram 27 corpos. O pelotão de contra-atiradores de elite havia desaparecido. Isso não era mais uma batalha. Era uma assombração. Um pesadelo que você não queria ter. O terror psicológico que a Morte Branca infligiu agora era mais devastador que o dano físico. Sabemos disso não de relatórios finlandeses, mas dos diários dos soldados soviéticos que o enfrentaram. Um soldado chamado Pavel, da 75ª Divisão de Rifles, escreveu uma carta para sua mãe que foi recuperada meses depois. Mãe, isso não é guerra, isso é o inferno. Não tememos os finlandeses, tememos o silêncio. Em nossa doutrina, silêncio significa paz. Aqui, silêncio significa que ele está observando. Quando a artilharia para, nossos corações param com ela. Sabemos que ele está lá fora. Sabemos que ele está olhando para nós. O silêncio é a Morte Branca. Pavel escreveu sobre as regras de sobrevivência na frente de Kola. Regra 1. Você nunca acende uma fogueira. Os finlandeses têm um ditado. Kola aguenta, a menos que os homens recebam ordens para acender fogueiras. Sabemos disso. Escolhemos congelar. Regra 2. Você nunca corre para ajudar um ferido. Quando um homem grita, é uma armadilha. O fantasma está observando o corpo. Está esperando pelo médico. Está esperando por um amigo. Deixamos nossos amigos morrerem ou morremos com eles. Regra 3. Você nunca se agrupa, mas nunca anda sozinho. Ambos são morte. Mãe, não tenho medo de morrer. Tenho medo de esperar para morrer. Este era o efeito cascata dos pequenos truques de Simo. Sua recusa de uma mira que reflete. Seu bloco de gelo para esconder sua explosão de cano. Sua boca cheia de neve para esconder sua respiração. Estes não eram apenas táticas. Eram tortura psicológica. Ele havia sistematicamente removido cada sinal de que um ser humano estava caçando-os. Havia se tornado uma força elemental invisível do próprio inverno. Ele era o frio. Ele era o silêncio. Ele era a Morte Branca. O comando soviético estava agora em estado de pânico total. Seus atiradores de elite haviam fracassado. Seu pelotão de contra-atiradores havia sido aniquilado. Seus bombardeios de artilharia haviam fracassado. Seus soldados de linha de frente estavam à beira do motim em massa. Toda a frente de Kola, um objetivo estratégico vital, estava sendo mantida em impasse, não pelo exército finlandês, mas pela lenda de um único fazendeiro. Os generais de Stalin tinham uma última opção desesperada. Se você não pode matar o homem com precisão, você mata tudo com força bruta. A ordem foi dada. Remoção de quadrado de grade. O exército vermelho não estava mais mirando em nada. Iam sistematicamente apagar a floresta inteira, 1 quilômetro quadrado de cada vez. Trouxeram suas armas mais pesadas, obuseiros de 100 milímetros, morteiros pesados. Pararam de esperar por um ataque finlandês. Apenas atiravam o dia todo, a noite toda. Transformaram as florestas brancas pristinas de Kola em uma paisagem lunar preta e despedaçada. Os finlandeses chamaram isso de Holocausto de Kola. Estavam disparando dezenas de milhares de projéteis por dia. Simo Häyhä continuou caçando. O bombardeio tornou mais difícil, mas também tornou mais fácil. O som das explosões constantes mascarava o som de seu próprio rifle. Ele se movia através das crateras, um fantasma em uma paisagem despedaçada. Sua contagem continuava subindo. 200, 300, 400. No início de março de 1940,
Em menos de 100 dias, a contagem oficial confirmada de mortes como atirador de elite de Simo Häyhä era de 505. 505 homens. Um batalhão inteiro morto por um homem com miras de ferro. E esse número nem inclui os mais de 200 homens que ele matou com sua submetralhadora Suomi. Ele era, sem dúvida, o soldado mais eficaz da Terra. O alto comando finlandês reconheceu isso. Promoveram-no de cabo para segundo-tenente. Foi a promoção de campo mais rápida da história da Finlândia. Deram-lhe um rifle de apresentação Sako M2830, feito sob medida, gravado com seu nome. Ele era um herói nacional. E o Exército Vermelho só queria que ele desaparecesse. 6 de março de 1940. O 100º dia da guerra. Os soviéticos estavam lançando sua ofensiva final desesperada em Kola. Simo estava em sua posição como estava todos os dias. Mas esta não era uma caçada silenciosa. Era uma batalha em escala total. Ele estava atirando o mais rápido que podia, recarregando, atirando novamente. Já havia matado vários homens naquela manhã. Os soviéticos sabiam aproximadamente onde ele estava. Haviam bombardeado seu setor a manhã inteira com morteiros. E no meio daquele caos, um único soldado soviético, um contra-atirador, teve sorte. Nunca saberemos seu nome. Nunca saberemos se ele estava mirando em Simo ou se foi apenas um tiro aleatório em uma batalha massiva. Mas este soldado não disparou uma bala padrão. Ele disparou uma bala explosiva. Simo Häyhä estava alinhando seu próximo tiro. E uma única bala explosiva disparada de 300 metros de distância o atingiu diretamente no rosto. O impacto foi catastrófico. Simo não sentiu dor, apenas sentiu um golpe. E então frio. Sua visão ficou branca. Sua boca de repente estava cheia de líquido quente e dentes quebrados. Tentou respirar, e não conseguiu. A bala havia entrado em sua bochecha esquerda e explodido dentro de sua boca. Despedaçou suas mandíbulas superior e inferior. Arrancou sua bochecha. Destruiu todo o lado esquerdo de seu rosto. Ele caiu na neve, inconsciente, sangrando. Seus companheiros soldados que estavam lutando nas proximidades o viram cair. Correram para sua posição, esperando encontrar o corpo de seu herói. O que encontraram foi um pesadelo. Um soldado disse depois: metade de sua cabeça estava faltando. Pegaram seu corpo. Ele não estava respirando. Não havia pulso. O homem que havia se tornado uma lenda. O homem que havia contido um exército. A morte branca estava morta. Arrastaram seu corpo para uma pilha de outros finlandeses caídos na retaguarda. Um necrotério improvisado. O fantasma finalmente havia desaparecido. A guerra estava quase terminada. O Exército Vermelho estava finalmente rompendo. Mas, para Simo, uma nova guerra, uma batalha dentro de seu próprio corpo despedaçado, estava apenas começando. Um soldado passando pela pilha de corpos viu uma perna se mexer. Parou. Olhou mais de perto. O homem com o rosto faltando estava vivo. Seu nome era Simo Häyhä. E ele não estava morto. Ele havia sido encontrado uma semana inteira após levar o tiro. Havia acordado na pilha de cadáveres. Sua mandíbula havia desaparecido. Sua bochecha havia desaparecido. Mas seu sisu, sua determinação, estava intacta. Foi levado às pressas para um hospital de campanha. A guerra terminou apenas dias depois, em 13 de março de 1940. Simo estava inconsciente para o Tratado de Paz. Estava inconsciente quando as armas finalmente silenciaram na frente de Kola. Uma frente que, apesar do custo, nunca quebrou. A guerra de inverno havia terminado. No papel, a Finlândia havia perdido. Foram forçados a assinar o Tratado de Paz de Moscou. Entregaram 11% de seu território. Mas o Exército Vermelho havia sido humilhado. O desfile de vitória de 2 semanas de Stalin havia se transformado em um pesadelo de 105 dias. O invencível Exército Vermelho, com seus milhões de homens e milhares de tanques, havia sido lutado até um impasse sangrento por uma nação de fazendeiros em esquis. Sofreram mais de 1 milhão de baixas.
perderam mais de 3.500 tanques e 600 aeronaves, e haviam sido aterrorizados, paralisados e psicologicamente quebrados por um homem, um fazendeiro de 1,60 m com um rifle velho. Este é o verdadeiro efeito cascata. Esta é uma parte da história que mudou a guerra inteira, porque Joseph Stalin não era o único observando. Em Berlim, Adolf Hitler observou a falha patética do Exército Vermelho na Finlândia. Viu um exército mal liderado, mal equipado e aterrorizado por alguns fantasmas na neve. O terror que Simo Häyhä havia infligido, o pequeno truque de usar miras de ferro e neve, havia ajudado a convencer Hitler de que a União Soviética era uma estrutura podre que desmoronaria com um chute forte. Um ano depois, Hitler lançou a Operação Barbarossa, a invasão da Rússia. Muitos historiadores argumentam que, se o Exército Vermelho não tivesse parecido tão fraco na Finlândia, se homens como Simo Häyhä não tivessem exposto todas as suas falhas, Hitler poderia nunca ter ousado invadir. Os 505 homens que Simo matou foram apenas o começo. O medo que ele criou mudou a história. Mas enquanto a história estava mudando, Simo Häyhä estava em um hospital lutando contra sua própria guerra interna. Seus ferimentos eram tão severos que os médicos não sabiam por onde começar. Ele passou por 26 cirurgias separadas e agonizantes. Tiveram que reconstruir seu rosto do zero. Pegaram osso de seu quadril para criar uma nova mandíbula. Pegaram pele de sua coxa para criar uma nova bochecha. Ficou no hospital por 14 meses. Passou anos se recuperando. Quando finalmente emergiu, era um homem diferente. O lado esquerdo de seu rosto estava permanentemente cicatrizado, desfigurado. A morte branca agora carregava a marca da guerra em seu próprio rosto. Mas ele era um herói. Ao contrário do sargento McKenna, cuja modificação permaneceu um segredo, as ações de Simo eram grandes demais para ignorar. O próprio Marechal Mannerheim o promoveu e o condecorou com a Cruz de Colaá. Ele tentou se alistar novamente no exército quando a guerra com a Rússia começou de novo em 1941, a guerra de continuação. Mas foi recusado. Seus ferimentos eram severos demais. Ele era um herói, mas um quebrado demais para lutar. Então, o que acontece com um homem que foi o soldado mais mortal do mundo quando a guerra termina? O que acontece com o fantasma quando a neve derrete? Simo Häyhä não fez uma turnê de vitória. Não escreveu um livro de sucesso. Não pediu fama. Ele fez o que o fazendeiro dentro dele sempre soube fazer. Foi para casa. Recebeu uma pequena fazenda em uma nova cidade, já que a antiga agora estava em território soviético. Passou os próximos 50 anos fazendo exatamente o que fazia antes da guerra. Criou cães de caça. Tornou-se um dos caçadores de alces mais bem-sucedidos da Finlândia. Sua habilidade, seu instinto sisu inigualável, seu entendimento da natureza selvagem, nunca o deixaram. Ele era um homem quieto, um homem humilde. Raramente falava da guerra. Quando jovens repórteres o encontravam décadas depois e perguntavam como ele se tornou a Morte Branca, ele apenas dava de ombros. Quando perguntavam se ele sentia remorso por matar mais de 500 homens, sua resposta era pura lógica fria de fazendeiro. Ele disse: "Fiz o que me mandaram fazer, e fiz o melhor que pude." Em 1998, um jornalista perguntou-lhe o segredo de seu sucesso. O que o tornou tão bom? Simo, então com 92 anos, deu uma resposta de uma palavra: prática. James McKenna, o mecânico que modificou os aviões e mudou o curso da guerra contra os Zero japoneses, tinha seu fio de piano de 15 centímetros. Iremos trazer essa história em breve ao canal. E Simo tinha suas miras de ferro. Ambos os homens viram um problema que os especialistas e a doutrina haviam perdido. Os especialistas viram miras de alta tecnologia. Simo viu um alvo refletindo. Os especialistas viram doutrina. Simo viu neve. Os especialistas viram regulamentos. Simo viu sobrevivência. Simo Häyhä morreu em 2002 aos 96 anos. Foi enterrado em Ruokolahti, uma pequena cidade finlandesa. Um herói silencioso na terra que havia salvado.
Ele permanece até hoje o atirador de elite mais mortal da história humana. É assim que as guerras são realmente lutadas, nem sempre por grandes estratégias ou exércitos massivos, mas pelo sisu silencioso de indivíduos. Por um mecânico na Nova Guiné que quebra as regras, e por um fazendeiro na Finlândia que usa o próprio frio como arma. A risada parou há muito tempo, mas o silêncio permanece. O silêncio da neve. O silêncio da história. O silêncio de um homem que se tornou o inverno. E no frio daquele silêncio, ainda podemos ouvir o eco de uma verdade simples. Às vezes, o maior poder não vem da tecnologia mais avançada ou dos maiores exércitos. Vem de entender o mundo ao seu redor melhor do que qualquer manual jamais poderia ensinar. Simo Häyhä não venceu porque tinha o melhor equipamento. Venceu porque entendeu o frio. Entendeu a neve. Entendeu que, às vezes, a solução mais simples é a mais letal. E quando o Exército Vermelho finalmente compreendeu isso, já era tarde demais. O fantasma já havia feito seu trabalho. A Morte Branca já havia provado seu ponto. No fim, o som mais alto da guerra foi o silêncio de um fazendeiro que ecoou pelas árvores e que se recusou a usar uma mira telescópica.